Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 35 minutos. Hoje é sexta-feira, dia 7 de agosto. Veja agora os destaques de hoje. Nenê de volta para a cadeia. Depois da vida de luxo no Paraguai, o traficante vai viver agora na penitenciária de Charqueadas. Folga de Dia dos Pais para o coronavírus? Comércio abre em Porto Alegre e outras cidades de bandeira vermelha até domingo. Até shopping vai abrir. Ao vivo, uma entrevista com o governador Eduardo Leite. Será que ele concorda com a abertura na capital? E hoje é dia de Partiu Cultura, com uma novidade do acervo de Teixeirinha, 35 anos depois da morte do maior cantor tradicionalista gaúcho. Oh, meu quarto de tristeza, mora ali a solidão. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço e que vai até 1 da tarde, já está no ar. E atenção, teve confusão entre torcedores do Inter e a Brigada Militar agora há pouco, perto do estádio Beira-Rio. Nós vamos direto conversar com o Glauco Paza para saber o que está acontecendo nesse momento ali no Beira-Rio. Glauco, bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. Pois é, consequência daquilo que aconteceu no Grenal, né? A gente entende o protesto da torcida, só que não dessa forma. Os torcedores foram até o estádio, mais especificamente perto do centro de treinamentos, que é o local que o Internacional treina, e aí a Brigada Militar, que já estava informada, foi chamada, aconteceram prisões, enfim, a gente vai falar muito ainda sobre este assunto aqui no SBT Rio Grande, André. Bom, a gente está aí com as imagens, isso foi agora há pouco, né, Glauco? Isso. Agora há pouquinho que aconteceu. Isso foi um grupo, 11 horas e 37 minutos, um grupo de torcedores que, revoltados, estavam se dirigindo até o centro de treinamento do Internacional. É isso? Ali Isso tem um mesmo, grupo isso grande mesmo. até, né? É, os torcedores querendo tirar satisfações com os jogadores, algo que a gente, logicamente, condena, né? Porque, afinal de contas, não é o local, nem o momento, estamos passando por uma pandemia e a Brigada Militar já tinha essa informação. Isso é muito importante, a inteligência, né? E aí eles chegaram lá, inclusive efetuaram prisões, André. A gente tem a informação que mais de 20 pessoas foram detidas. Agora, a pergunta que a gente faz, né, Glauco? Tanto que se fala, e principalmente nesse momento de pandemia, o grupo vai se amontoar e fazer protesto em frente ao centro de treinamento. Não sei se há treinamento nesse momento ali junto ao Beira-Rio, Glauco. Sim, na verdade o Internacional ficou de treinar, ele não está, inclusive, nem abrindo muito a programação justamente por causa do momento, a pressão é muito grande. O Internacional treina, assim, treina para estrear no Campeonato Brasileiro, a exemplo do Grêmio, já tem estreia nesse final de semana. Quer dizer, a pressão, ela pode ser normal do ponto de vista do torcedor, mas não sei se é tão benéfica num momento como esse, né, André? Lembrando que, né, Glauco, o porquê de tudo isso desde a partida de quarta-feira do Grenal, né? Do Grenal, da derrota do Internacional, que vem num retrospecto ruim aí em clássicos grenais, o torcedor inconformado resolveu gritar e se aglomerar lá perto do estádio. Então, protesto e prisões próximo ao centro de treinamento do Beira-Rio. Daqui a pouco a gente volta trazendo mais detalhes e informações. Até já, Glauco. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos com muita informação, inclusive em seguida, uma entrevista com o governador do estado, Eduardo Leite. O intervalo é muito rápido, fica aí que a gente já volta. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande, agora 11 horas e 42 minutos. Depois de 35 anos da morte do Teixeirinha, que é o maior símbolo, né, da música gaúcha, foram encontradas fitas de áudios inéditos de Teixeirinha. E o que tem nessas fitas? O colega Jeremias Werneck conta pra gente no Partiu Cultura. Uma preciosidade para a cultura do Rio Grande do Sul. Músicas inéditas, sugestões de arranjo, recados. O Teixeirinha deixou um material incrível. Márcia, filha do Teixeirinha, como é que vocês acharam esse verdadeiro tesouro, Márcia? Olá, Jeremias, querido. Olha, esse tesouro está guardado há 35 anos. Na verdade, nós descobrimos esse tesouro um ano depois que ele faleceu, né? Nós catalogamos todo esse material e guardamos esperando o momento, a hora de colocar isso na rua. E agora chegou o momento de devolver para os fãs, né?
aquilo que na verdade é deles, não é nosso. Hoje nós temos selecionado 6 CDs já. 6 CDs. E aí é tudo inéditas ou com arranjos diferentes de clássicos já? É assim, é tudo inédito. É para 6 CDs, são todas inéditas. 6 CDs inéditos do Teixeirinha. Gente, isso é assim, ó, é ouro puro isso, cara. É. Com certeza, com certeza. A gente está largando assim, ó, nua e crua. Ele, a voz, o violão e o que ele fala, sabe? A gente só melhorou a qualidade de som, mais nada. Que coisa incrível. E Marcia, eu tô muito curioso para saber o que vem aí dessas gravações. A gente vai ver um Teixeirinha mais romântico? A gente vai ver... Romântico. Mais romântico? Mais romântico. Um Teixeirinha mais romântico. Bem mais romântico. Então vamos fazer o seguinte, vamos ouvir um trecho dessas músicas inéditas do Teixeirinha aí. Vamos lá, Márcia. Meu quarto de tristeza, mora ali a solidão. Ouvir essas gravações, o que tu sente? É como se fosse a primeira vez. Eu sinto meu pai com as 2 mãos nos meus ombros. Hoje me sinto extremamente ligada a ele. Para mim, ele ainda é o timoneiro do meu barco, sabe? Tu te emociona ao falar dele? Muito, muito mesmo. Ô, Márcia, que Oi. história é essa que o teu pai não gravava coisas no lado B? Isso é verdade? É verdade. Tu sabe que esse é o meu sentimento. Porque se eu tivesse mexido nessas fitas antes e tivesse descoberto, eu teria perguntado para ele por que o senhor não grava do lado B? Superstição, isso? Eu não sei te dizer. Essa eu vou ficar te devendo. Márcia, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado por ter cuidado dessa herança do teu pai e que é uma parte muito importante da cultura do Rio Grande do Sul. Obrigado mesmo, viu? Obrigada, querido. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Vocês estão sendo fundamentais nessa divulgação aí. Grande abraço. Quando eu vim da minha terra, eu fiz muitas meninas chorar. Quando eu vim da minha terra, eu fiz muitas meninas chorar. Eu tinha 18 anos, nem gosto de me lembrar. Que legal, Márcia. Querida Márcia, um beijo grande para ti, para toda a família. Aliás, muita gente acha que o Teixeirinha nasceu em Passo Fundo, mas ele é, de fato, ali da região de Rolante, no Vale do Paranhana. Bom, as músicas inéditas estão disponíveis em plataformas de streaming a partir de hoje. O endereço é fuga.ffm.to/inéditas. E aí na tela, então, você acessa o seu player favorito. Muito bem, atenção, senhoras e senhores, 11h46. Nesta semana, o governador Eduardo Leite assinou o decreto permitindo a abertura do comércio e restaurantes em regiões de bandeira vermelha. Medida que já está valendo. A partir da próxima semana, deve entrar em vigor um novo modelo de distanciamento controlado que pretende, então, dividir as responsabilidades entre os municípios, entre os prefeitos aqui do estado. Para saber mais detalhes, nós vamos agora conversar ao vivo com o governador Eduardo Leite. Governador, o senhor me escuta bem? Bom dia, obrigado por mais essa entrevista. E antes de mais nada, governador, queremos saber como o senhor está. Que bom que está bem, pelo que a gente pode acompanhar. Queria ouvir um pouquinho dessa sua experiência depois desse período, estando com a Covid-19, governador. Obrigado, André. Estou bem, bem de saúde. Na verdade, ao longo do período que estive com a Covid, eu tive pouquíssimo, usei apenas alguns analgésicos comuns para poder aliviar dor de cabeça, um pouco de dor de garganta, mas não tive febre, não tive maiores problemas e continuei trabalhando praticamente normalmente, só que isolado, virtualmente. Estou bem, obrigado. Muito bem. Bom, governador, a gente vem acompanhando nos últimos dias, em diversos municípios aqui do estado, a abertura do comércio, inclusive, como dissemos agora, já tem alguns setores aqui em Porto Alegre já abrindo até o domingo. Pelo interior, temos aí São Leopoldo, que até queriam a bandeira preta, mas resolveram mudar a linha e abriu muita coisa também. Novo Hamburgo, Cachoeirinha até balada é permitida. O senhor sempre disse aqui para a gente, governador, que todas as decisões eram tomadas em cima de evidências científicas. Só que nesse momento que a gente acompanha a abertura, hoje eu vi até construção aqui em Porto Alegre acontecendo, um prédio em construção. A pergunta que eu faço para o senhor, governador, como explicar para a população,
todas essas medidas e o que a gente vê na prática, né? Tudo abrindo uma sensação de que está tudo voltando ao normal, em meio ao momento mais delicado da Covid, onde temos aqui em Porto Alegre, por exemplo, hospitais com quase 100% de ocupação, governador. Olha, André, muitas dos exemplos aqui foram medidas tomadas por prefeitos contrariando o decreto estadual. Inclusive, nós estamos acionando judicialmente para que se impeça, por exemplo, medidas como autorização de festas em alguns municípios ou outros tipos de atividades que não estejam atendidos no nosso decreto estadual. O nosso decreto, que permite o comércio nas regiões de bandeira vermelha, tem horário restringido das 10 horas às 16 e de quarta a sábado, ou seja, com restrição de horários, e dentro desta possibilidade é que podem os prefeitos tomarem as suas decisões. Nós estamos acionando judicialmente para que toda decisão contrária a este decreto seja revertida, porque nós não voltamos à normalidade. As nossas decisões são, sim, baseadas em evidências, e a evidência que a gente observou ao longo do final do mês de julho para cá foi de uma estabilização nas internações em UTIs, mas uma estabilização em patamar alto, patamar elevado, inclusive Porto Alegre, como citaste, alguns hospitais muito próximos aí de 90%, cerca de 90%, até mais em alguns casos, de ocupação. Então, mesmo que não esteja crescendo, parou num patamar muito alto, então a gente não pode arriscar voltar completamente, mas entendemos que essa estabilização permite que a gente possa fazer algumas flexibilizações, especialmente em relação ao comércio, mas com esse controle, com esse protocolo. O senhor falou aí que o Estado deve recorrer. Já lhe pergunto, já recorreu? Essa decisão deve sair ainda hoje? E recorreu para quais cidades ou contra quais cidades o senhor podia citar para a gente? Porto Alegre é uma delas? Vamos acionar em relação a Porto Alegre também, precisa estar enquadrado dentro da questão do Estado. Essa ação está sendo organizada com a Procuradoria-Geral do Estado e o Ministério Público, que tem sido muito parceiro para garantir que as regras sejam obedecidas. Acionamos em relação a Esteio, houve uma decisão de primeira instância a favor de Esteio e nós estamos acionando o segundo grau, o Tribunal de Justiça, para garantir que se cumpra em relação a Esteio, que está determinado no decreto estadual, porque se nós permitirmos que cada município tenha uma regra diferente do outro, mais flexível do que se observa no contexto regional, especialmente na região metropolitana, é um contrassenso, há um princípio de solidariedade, de interligação, de integração do sistema de saúde, que faz com que a gente tenha que pensar medidas regionalmente, especialmente quando a gente considera a região metropolitana. Bom, prefeito, então, governador, eu quero que o senhor frise bem, principalmente que nós temos aí a maior população aqui em Porto Alegre e região metropolitana, que usam muito dos serviços aqui em Porto Alegre. Queria que o senhor frisasse bem qual é a determinação a partir desta medida da prefeitura, do prefeito Marquesan, de permitir a abertura sem horário limitado, né? Diferente do que foi estabelecido pelo governo, abrindo de hoje até o domingo. O governo do estado tem uma regra estabelecida para o estado todo, em bandeira vermelha, onde se apura risco mais alto em função de taxa de contágio, de velocidade, da ocupação das UTIs. O comércio pode funcionar das 10 horas às 16 horas, de quarta a sábado. E esta é a regra para todo o estado, inclusive para Porto Alegre, e nós estamos, junto do Ministério Público, acionando para garantir que em Porto Alegre se cumpra a mesma regra. O governo do estado compreende a importância do funcionamento do comércio para tantas pessoas que lidam com essa atividade, por isso flexibilizamos, mas as regras precisam ser respeitadas no âmbito estadual, e especialmente quando a gente considera a região metropolitana, e vamos buscar fazer valer essas regras. Bom, nós temos mais 5 minutos e eu quero tentar ser ágil aqui com as perguntas. Bom, nós temos com relação à pergunta do Glauco Paza sobre a pressão dos prefeitos, né? A questão política nesse momento ela é bastante forte. Uma rápida palavra sobre isso e logo em seguida sobre as aulas, governador. Importante a gente dizer e atualizar os pais nesse momento que muitos estão trabalhando, por exemplo, e não têm onde deixar os filhos, porque não tem ainda as aulas abertas. Então, essas duas questões, a questão política, pressão dos prefeitos e a questão das aulas. É legítima e compreensível a pressão dos prefeitos que estão na ponta, né, observando demandas de diversos setores. Ao mesmo tempo, né, de outro lado, temos a pressão
de quem trabalha no hospital, que está super pressionado por uma demanda grande de internações de pacientes com Covid, e que também estão pressionados e pressionando, consequentemente, a nós aqui. Então, nós estamos buscando fazer essa conciliação, ouvimos os prefeitos e construímos uma alternativa para que regionalmente definam seus protocolos, e estamos fazendo esta transição para que associações regionais, né, os prefeitos de uma região definam os protocolos conjuntamente, mas fundamental que seja a partir da convergência regional. Né, prefeitos individualmente tomarem as suas medidas de flexibilização é pouco responsável com a coletividade, com a vizinhança, vamos dizer assim, dos municípios que integram as suas regiões. Então, nós estamos caminhando no sentido de uma melhor interlocução com os municípios, porque eles são peça essencial na fiscalização. Aulas. Do outro lado, a questão da educação é um ponto também sensível, porque nós estamos falando de algo que movimenta 2 milhões de gaúchos, só na rede estadual 800 mil alunos em mais de 2 mil escolas. Nós devemos ter na próxima terça-feira uma reunião com a FAMURS, com a Federação de Associação dos Municípios, justamente para debater a forma de retorno da educação Esse ano ainda? envolvendo etapas de ensino. Esse ano retorna às aulas ainda? Nós prevemos um retorno híbrido, ou seja, uma participação presencial dos alunos de forma reduzida, com horários alternados, com menos presença presencialmente, com turmas reduzidas, né, divididas em grupos menores para evitar maiores contatos e, portanto, conciliando com o ensino remoto que já está acontecendo. Mantém-se o ensino remoto e reforça-se o ensino remoto a partir de algumas aulas presenciais em menor tempo e com menores grupos para evitar exposição ao contágio, ao que a gente prevê será o possível para esse ano. Bom, certamente o governo vai continuar acompanhando todas, e principalmente no final de semana, agora Dia dos Pais, todas as aberturas de comércio e atividades, né? Essa é uma segurança importante. Governador, para a gente encerrar, sobre o seu companheiro de partido, Nelson Marquesa Júnior, eu já ouvi o senhor fazendo comentários hoje a respeito dessa abertura de processo de impeachment. Eu queria ser mais objetivo. O senhor acredita que isto seja um golpe dos vereadores aqui em Porto Alegre, governador? Não, eu não acho que um processo de impeachment seja golpe. É algo que está previsto na legislação, é um julgamento político, mas nem por isso se deixa de ser pouco apropriado para o momento que nós estamos vivendo. Não apenas perto da eleição, como diante de uma pandemia, né? E acho que há outros caminhos, se os vereadores entendem que houve algum tipo de ilegalidade, que até aqui eu não consegui observar, eu não sou árbitro dessa questão e estou envolvido com outros temas, não tenho conhecimento com a profundidade desse tema, mas se acham que há uma ilegalidade, não precisam de um processo de impeachment para fiscalizar e apurar. Podem fazer uma apuração em âmbito de outras comissões, na própria atividade parlamentar, e podem se utilizar de Tribunal de Contas, de Ministério Público, para dar o devido encaminhamento para essas denúncias, especialmente considerando que há um processo eleitoral que se avizinha. Então, o julgamento político que o processo de impeachment proporciona, né, melhor ainda possa acontecer nas urnas, me parece que está já se avizinhando este momento. Bom, nós sabemos que o senhor tem compromissos também, então nós queremos agradecer. Teríamos outros assuntos, principalmente a boa notícia, né, que nós temos um aumento no número de testes aqui no estado, passando de 1.000 para 8.000, e isso é importante, não só a testagem, como o rastreamento através do aplicativo Dados do Bem, que o governo está incentivando as pessoas a se cadastrarem nesse aplicativo, que é um aplicativo de rastreamento. Eu sei que o senhor já está com o tempo esgotado, mas se quiser ainda responder rapidamente algo sobre isso, desde já eu lhe agradeço. Acho que é importante, vai ser uma iniciativa pioneira do governo do Rio Grande do Sul em relação aos outros estados, passando de 1.000 testes para 8.000 testes, né? Então, um aumento muito expressivo da capacidade de testagem, mas não apenas o aumento da testagem com toda uma logística, uma organização para rastrearmos os contatantes e podermos cercar, vamos dizer assim, o vírus e assim garantir que haja menor disseminação, menor contágio do vírus, o que vai certamente nos ajudar a ter melhores números aí para as próximas semanas e meses.
foi uma iniciativa inspirada nas melhores práticas internacionais, especialmente a da Coreia do Sul, que promoveu dessa forma e que tem um apoio importante da iniciativa privada aqui no Rio Grande do Sul e que nós estamos muito confiantes, vai dar grande colaboração para o controle do vírus no Rio Grande do Sul. Bom, eu estou mostrando aqui o aplicativo Dados do Bem, quem puder entrar, acessar, responder e atualizar, porque isso é importante para que se faça o rastreamento, aplicativo Dados do Bem, para que todo mundo possa, inclusive, ter muitas informações sobre a questão do coronavírus. Governador Eduardo Leite, muito obrigado. Ao seu pai, no Dia dos Pais, já mandamos nós também um abraço a ele, que eu sei que o senhor faz tempo e eu sei que ele liga seguidamente para o senhor para saber como é que anda as coisas e está sempre bastante preocupado, não é verdade? Exatamente. É pai, né? Pai e mãe, assim, acompanham de longe e ficam aflitos com o que está acontecendo, mas tenho um grande carinho por eles, são muito responsáveis pelo que eu sou hoje e busco trabalhar para dar orgulho a eles. Obrigado. Deixo o meu beijo aqui para o meu pai também. Transmito o nosso abraço, então, a ele. Obrigado, governador Eduardo Leite. Muito obrigado pela entrevista. Informações bastante importantes que nos passa. Portanto, governador Eduardo Leite, depois da recuperação, das primeiras entrevistas que concede, depois de ter se recuperado da Covid-19, não teve grandes manifestações, sérios problemas, febre, mas, enfim, sempre é uma preocupação. Informações importantes que nos passa o governador, inclusive com relação, né, à ação que o governo vai entrar contra diversos municípios, incluindo Porto Alegre, porque o pessoal já está abrindo hoje e pretende ficar até domingo sem horário limitado. Vamos ver o que vai acontecer, então, a partir desse momento em que o governo do estado vai recorrer das decisões de diversas prefeituras. Atenção, confusão nesse momento, próximo ao estádio Beira-Rio, envolvendo grupo de torcedores do Internacional. Parece que teve gente presa. Quem está ali em frente ao Parque Gigante é o colega Lucas Abate. Lucas, como é que está a situação aí? O que houve? Conta pra gente. Bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. A gente fala ao vivo agora em frente ao CT Parque Gigante do Internacional. Lá dentro agora, André, vou pedir para o carro aproximar, 5 viaturas da Brigada Militar e lá dentro, onde tem aquela porta, o policial saindo, neste momento, estão 21 torcedores do Inter que foram detidos nessa confusão. Segundo o batalhão de choque da Brigada Militar, que há pouco esteve aqui, nos passou informações, essas detenções ocorreram por descumprimento ao decreto municipal que proíbe aglomeração, concentração de torcedores próximo a estádios e também centros de treinamentos. E desses 21, 2 foram presos por ameaça e também por perturbação. Segundo a Brigada Militar, eles arremessaram foguetes para dentro do campo onde os treinadores do Inter estavam treinando agora pela manhã. Diz que, inclusive, gerou algum dano ao gramado, o próprio gramado ficou queimado devido ao arremesso desses foguetes. Então, todos esses 21 agora estão sendo identificados ali dentro e vão assinar um termo circunstanciado e logo na sequência serão liberados. Até agora há pouco, André, tinha um pequeno grupo de torcedores, cerca de 10 torcedores que ainda estavam aqui fora. A Brigada Militar veio até aqui novamente e deu uma advertência a esses torcedores, dizendo que se eles permanecessem aqui, também seriam enquadrados nesse artigo do decreto municipal e poderiam assinar o termo circunstanciado. Então, os torcedores acabaram de ir embora, mas logo antes, pouquinho antes disso, o ônibus do Inter, com os jogadores que estavam treinando, saiu daqui com bastante protesto desses torcedores, xingando bastante os jogadores que saíam do ônibus. Bom, deixa eu chamar o Glauco Paza. Glauco, tudo isso é reflexo da partida de quarta-feira, o que explica, mas não justifica, né, Glauco? Pois é, entra ano, sai ano e a coisa permanece sendo da mesma forma. Torcedor quer reclamar? Pode reclamar, tem o direito de reclamar, afinal de contas é passional, né? Agora não adianta muita coisa esse negócio de ir no CT, tentar entrar à força. Alguns querer jogar coisa pra dentro. Conseguiram entrar detidos. De que adianta isso, né, André? O jogador, ele gosta de ser cobrado, e eu sei disso, ele gosta de ser cobrado porque ele pode render mais realmente, mas não dessa forma. A cobrança pode ser feita de outra forma, entendeu? Essa questão do arremesso dos foguetes é extremamente grave. E se atingir um jogador que é patrimônio também do clube, né, André? Bom, o fato é que a delegação está viajando agora para Curitiba, o Internacional enfrenta o Curitiba neste sábado e viaja ainda mais pressionada. Imagina a volta para casa num resultado negativo, que não é impossível, afinal de contas é estreia, né? E fora de casa, né, André? Ali são os torcedores já sendo encaminhados, deixa eu ver quantos são. Ó. Ali tem... não, daqui a pouco a gente vai ver, mas pelo menos uns 10, eu acho, né, Lucas? Uns 10 que foram encaminhados, não é? Ali, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, uns 8. Aí tem uns 8
8 que foram encaminhados e estão nesse momento fazendo o quê, Lucas? André, esses que estão na imagem protestando junto ao ônibus do Inter são os torcedores que estavam aqui fora, receberam advertência agora da Brigada Militar e já dispersaram. Os 21 detidos estão lá dentro agora, onde tem aquelas viaturas da Brigada Militar. 21 detidos, que foi uma confusão que aconteceu por volta das 10 horas da manhã. Então, um batalhão de choque foi chamado até o local, acabou fazendo a detenção dessas pessoas, estão todos lá dentro agora, sendo identificados e assinando um termo circunstanciado. Glauco, agora o Inter vai num voo fretado ou já tem voo para Curitiba? Como é que, não sei se tu tens detalhes. Tem voo disponível, o Internacional vai agora, fica concentrado até amanhã. O jogo é só às 7h30 da noite deste sábado, mas é em voo normal. As redes aéreas, elas estão entrando, não numa normalidade, mas já próximo disso, tá? O Campeonato Brasileiro foi feito em cima dessa disponibilidade de voos e o Internacional viaja com mais essa pressão na bagagem, André. É uma pressão e principalmente, como dissemos, a partir do jogo da quarta-feira no Grenal. E é importante que o clube, nesse momento, né, Glauco, tenha o apoio, porque também o pessoal já sai daqui desta maneira. Como tu disseste, a pressão ela fica bem maior nesse momento, né? E o que se viu também, muita cobrança via redes sociais dos jogadores, com ameaças, tá? Mas o lado bom disso tudo, se é que existe, é aquilo que eu falei antes. A Brigada Militar sabe muito bem quem são essas pessoas que estão aí, sabe muito bem se elas são só torcedores ou pertencem, de repente, a grupos criminosos. Sim, a gente sabe que muitos torcedores se travestem de torcedores, mas na verdade eles fazem parte aí de organizações, tá? Então a brigada fica de olho nessas pessoas aí, tá? Esses que estão do lado de fora foram advertidos, mas de que adianta? Agora a delegação já foi embora, provavelmente eles vão sair dali, né? Mas de que adianta ficar protestando ali desse jeito, André? Pois é. Bom, para quem está chegando agora 12h05, ou para quem não estava atento, a gente vai repetir a informação. São 21, tá? Corrigindo, 21 torcedores do Internacional foram detidos. Estão nesse momento junto com a Brigada Militar, com os soldados devem estar ali respondendo, né, diversas perguntas, porque começaram a provocar uma confusão. Eles chegaram a lançar algo para dentro do Lucas, para dentro do Parque Gigante ou do Beira-Rio? Para o Parque Gigante, André. A informação da Brigada Militar é que 2 torcedores arremessaram foguetes em direção ao campo onde os jogadores estavam treinando no momento em que aconteceu essa confusão. Inclusive, um dos foguetes, segundo a Brigada Militar, chegou a queimar parte do gramado. Então, a gente vê o perigo dessa situação. Esses 2 que jogaram foguete foram detidos também, estão junto com esses 21, estão dentro desses 21 e estão sendo autuados também pelo crime de ameaça e também por perturbação do sossego, além, claro, do descumprimento do decreto municipal, que todos os outros 19 também estão sendo autuados nesse momento. Ok, obrigado. Portanto, Lucas Abate continua acompanhando aí e tem um agravante que é em meio à pandemia, né? Um tumulto em meio à pandemia, o que pode ainda dar mais problemas ainda para essa turma que é detida agora. Diga, Glauco. O protesto da torcida é legítimo quando feito em situação normal e sem usar foguete. Entendeu? Eu não quero dizer que o torcedor não possa reclamar, já que ele não pode estar em campo, não pode vaiar, ele pode reclamar. O problema é que estamos numa pandemia. Que adianta aquele pessoal ficar aglomerado ali? Bom, estão lá respondendo agora por isso. Daqui a pouco voltamos a falar mais sobre esporte. Meu colega Glauco Paza, 12h07 agora. E você vai ver ainda hoje, a Lei Maria da Penha completa 15 anos hoje. 14 anos, perdão. 14 anos hoje, na sexta-feira. E de lá para cá, muita coisa mudou em relação à proteção às mulheres, mas os números ainda são alarmantes e principalmente se revelam mais graves ainda nesse momento de pandemia, de confinamento. A gente vê essa imagem aí recuperando o caso de uma mulher que parou no posto de combustíveis, estava com uma amiga e quando ela foi agredida... Não, esse é o de Sapiranga, perdão. Esse é aquela moça lá de Araricá. E ela estava nesse posto de combustíveis quando um ex-namorado, ele foi até ela entrou no carro e ele matou, né? Simples assim. Outras histórias acontecem, este foi um posto de combustíveis também, que chegou uma moça junto com a amiga e assim aconteceu.
não é? O homem inconformado entrou, agrediu e matou. Mas daqui a pouco a gente vai ter uma entrevista, inclusive a colega Luciane Comano já está aqui com a gente no estúdio. Em seguida nós vamos tratar deste assunto. E vejam que aumentou em cerca de 25%, não é? 25% este ano com relação ao ano passado, o número de feminicídios, ou seja, não é pouca coisa não. E até que ponto, imagina uma morte a cada 4 dias, e a pergunta que a gente faz, né, até que ponto que a lei da Maria da Penha, ela consegue ser eficaz fora do papel também? Esse é um desafio muito importante. Então, daqui a pouco a gente vai ter mais detalhes sobre esses 14 anos da Lei Maria da Penha. Muito bem, meio-dia e 9 minutos, 17 graus é a temperatura neste momento. Nenê! O Nenê já está na penitenciária de alta segurança de Charqueadas. Lembram quem é o Nenê? Aquele traficante que nós mostramos essa semana, ele foi trazido de volta ao Rio Grande do Sul depois de ser preso no Paraguai. Estava com uma vida como ele queria, uma vida de luxo. E foi logo depois dele ser liberado por estar no grupo de risco da infecção pelo novo coronavírus. Os detalhes a gente acompanha agora na reportagem. O traficante Fabrício Santos da Silva chegou sob forte escolta policial em um avião da Polícia Federal. Do aeroporto, foi levado à penitenciária de alta segurança de Charqueadas. Ele foi preso na terça-feira nesse condomínio de luxo no Paraguai. A prisão foi feita pela Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai, a pedido da Polícia Federal. Foragido da Justiça Gaúcha, Nenê estava na lista da Interpol. Mesmo condenado a mais de 70 anos de prisão, o líder de facção foi solto em março. Ele é do grupo de risco do coronavírus. Segundo a juíza que o liberou, Nenê sofre de pressão alta e desmaios por causa de uma doença neurológica. É importante ressaltar que ele não saiu em domiciliar e foragiu. Ele ficou quase 3 meses respeitando rigorosamente todas as regras da prisão domiciliar. 2 meses. Com a tornozeleira instalada, foram praticamente 3 meses. Com a tornozeleira instalada, o dispositivo eletrônico instalado na residência dele, onde ele forneceu o endereço aqui para a vara de execução. Ele não saía de casa, só saía de casa mediante autorização com um pedido prévio para onde é que ele ia se deslocar, sempre para consultório médico. O Ministério Público do Estado aponta que Nenê é um dos responsáveis por investir mais de R$1 milhão na construção de um túnel para fugir do Presídio Central. O caso foi descoberto em 2017. Por isso, ele foi isolado em penitenciária federal na mega operação Pulso Firme no mesmo ano. 3 meses depois, retornou ao Rio Grande do Sul. Quando foi descoberto, o túnel estava a poucos metros de alcançar o Presídio Central. O plano era possibilitar a fuga de até 1.000 presos durante o Carnaval de 2017. A estrutura, até hoje, permanece aberta. Apenas a entrada está bloqueada com concreto. Além de Nenê, um segundo envolvido na construção também foi solto durante a pandemia. Fábio Roberto Souza Nunes, o Capa, deixou o Central em junho. Ele está sendo monitorado por tornozeleira eletrônica. O CNJ reconheceu que o nosso sistema carcerário é caótico. Nós não temos praticamente nenhuma casa do sistema prisional que tenha o número de presos recolhido ali de acordo com a capacidade de engenharia. Nós temos praticamente todas as casas interditadas porque tem um número de presos acima da capacidade. Então, além desses presos estarem recolhidos acima da capacidade, não se dá condições conforme previsão legal. Pois é, e daqui a pouco a gente vai ter informações novas sobre este túnel, né? Cavado por orientação, por determinação, por ordem do Nenê, este túnel próximo ao Presídio Central, agora a cadeia pública aqui em Porto Alegre. E a gente observa só esse túnel aí, Glauco. Vejam que lá no Presídio Central não se tem mais, né, prisões separadas, assim, é tudo aberto porque é galeria. Tu imagina que isso aí a gente fala em túnel, mas é muito mais que um túnel. Isso aí é um corredor que os caras fizeram de uma maneira muito discreta e silenciosa e com todas as técnicas possíveis. No mínimo um projeto fuga. Tem que ter para isso aí, né? Nossa, não, e tu imagina, chegando, já estava próximo do prédio, quantos que não sairiam aí, por aí? Quando fazem buracos pequenos, apertados, a fuga geralmente já é um número bastante grande. Tu imagina um corredor como esse aí. Está parecendo aqueles
como é que é o que leva para os aviões, né? Tem um nome específico, enfim, aquela... Finger? Exatamente. É praticamente daquele tamanho, quer dizer, era um corredor ali que o pessoal ia se escapar. Sabe-se que o Nenê desembolsou uma grande quantidade em dinheiro para financiar, inclusive isso aí, fala-se em 2 milhões. Agora eu fico pensando, né, André, a juíza foi bem clara, o Conselho Nacional de Justiça disse que o sistema é caótico, e não precisa dizer, a gente sabe que o sistema é caótico, né? E aí, olha, tantos estádios que hoje estão subutilizados, ou não estão nem sendo utilizados, a Arena da Amazônia, 1 milhão por mês. Nossa. E não foi construído presídio para a quantidade de presos que a gente tem. É o tal do legado. E eu fico pensando que legado vai deixar a pandemia também. Será que teremos a estrutura sanitária melhor, hospitais melhores? Bom, Mas o é um mínimo que absurdo se não espera. ter presídio. Isso é algo, Glauco, que a gente sempre fala, seguido a gente comenta. O próprio Rio Grande do Sul, quantos prédios pertencem ao governo e esses prédios estão desocupados? Será que não há uma possibilidade técnica, né, de engenharia de adaptar esses prédios vazios para que se recebam esses presos? Quer dizer, nós ficamos de fato reféns dos presos. Eles vão para a cadeia, eles conseguem o benefício. Claro que é um benefício até temporário, eles estão sendo monitorados, mas olha o que aconteceu com o Nenê, né? Ficou ali por 2, quase 3 meses, respeitando com a tornozeleira, e na hora que foi fechar o prazo, né, que ele estava, a própria juíza disse, ele tinha a informação de que já estava terminando e sabia que já tinha o mandado que mandaria ele de volta para a cadeia, porque isso é temporário, né? É para ser, pelo que a juíza explicou, uma saída temporária. E aí ele se mandou para ter essa vida de luxo que ele já estava tendo com pier particular. E quem tem pier particular, provavelmente ele tinha lanche e tudo mais. Esta prisão aconteceu, acho que foi na quarta-feira, terça ou quarta-feira, que aconteceu lá com a ajuda da polícia do Paraguai, onde ele estava, um Nenê, numa mansão com mais de 70 anos de condenação pelos crimes cometidos aqui no Rio Grande do Sul, Glauco. E se ele colocou 2 milhões para cavar o túnel, quanto mais de dinheiro tem o Nenê, hein? E em nome de quem? Imagina que movimentação dessa organização criminosa para ter essas somas vultuosas. Agora, eu continuo dizendo... Olha aí a casa, ó. É uma casa de luxo, um condomínio de luxo, e as pessoas ficam pensando que Paraguai não tem... Tem muitos condomínios de luxo, tem regiões que são sensacionais no Paraguai, tá? E a entrega dele foi por Foz do Iguaçu, né? Na fronteira ali para a Polícia Federal Brasileira. Agora, essa questão dos presídios, eu fico pensando do lado do policial, né, André? O cara vai lá, prende, tem todo o trabalho, aquilo que a gente estava falando esses dias, né? Despende tanta energia, tanto dinheiro, porque é uma operação que tem que fazer para prender um elemento como esses aí, e daqui a pouco ele está na rua. Exato. Não, e ainda com a indicação do Conselho Nacional, a orientação, porque as nossas cadeias não têm condições. E é o que a gente disse, bom, se as nossas cadeias não têm condições, está na hora da gente começar a preparar isso. Inclusive, eu vi a notícia essa semana que o governo já prepara uma ideia de fazer aquelas parcerias público-privadas para que tenhamos presídios em melhores condições e que, de fato, eles sirvam, né, com o objetivo constitucional de recuperar o preso, né? Não vamos esquecer desse detalhe. Daqui a pouco a gente volta a conversar, Glauco Paz, a meio-dia 17 minutos, e você vai ver ainda hoje. Mostra a imagem aí do que a polícia apreendeu. Uma das maiores cargas de drogas do ano. Aonde? No Vale do Taquari. Todo mundo pensando que era pacote de alimentação, né? Pacote de farinha, não é isso? Mas não. Toneladas de maconha, 2 toneladas de maconha e quase 100 quilos de cocaína. Em seguida, a gente traz detalhes e informações de mais esta apreensão. Parabéns à nossa Polícia Rodoviária Federal pelo excelente trabalho que vem fazendo no que se refere aí ao combate às drogas. Muito bem, meio-dia 17. Hoje, a Lei Maria da Penha está completando 14 anos. Um levantamento da Polícia Civil aqui do Estado nos traz números assustadores. De janeiro a junho, as denúncias para o Disque Denúncia relacionadas à violência contra a mulher aumentaram 100% comparado ao mesmo período do ano passado. E muitas dessas denúncias foram feitas por terceiros, né? Não pela própria mulher, que às vezes ela não consegue nem se movimentar de tal pressão, né, do agressor. Mas denúncias feitas por, né, familiares, vizinhos, pessoas que ouviram agressões. E um outro número
é que os feminicídios, né, consumados também aumentaram. Em 2019 foram 41 e este ano até agora 51, um aumento aí de 24,39%. Sobre esse assunto eu já quero desde já convidar a nossa colega Lu Coman. Oi, Lu. Bom dia, boa tarde já, né? Já é boa tarde, Lu. Eu ainda não almocei, né? Eu também não. Mas a Lu está aqui com a gente. Essa cor roxa tem um símbolo bastante importante, né, Lu? Pois é, né? O lilás, ele está muito atrelado à questão da mulher, à questão desse agressão, combate à violência contra a mulher. E é uma causa que eu carrego durante muito tempo aqui, você sabe, né? É verdade. A Lu, ela acompanha, tem muitas informações e é uma batalhadora, né, dessa causa aí. Contra a violência, né, à mulher. E por isso nós vamos conversar agora com a delegada Tatiana Bastos, da Delegacia da Mulher, que vai conversar com a gente. Delegada, boa tarde, muito obrigado por conversar. A senhora nos escuta bem? Sim, escutando bem. Boa tarde a todos. Boa tarde, André. Um prazer, mais uma vez, participar do programa. Justamente hoje, né, um dia em que a Lei Maria da Penha completa 14 anos, né, 14 anos de promulgação desse importante instrumento legislativo de proteção à mulher. Delegada, já lhe entrevistei várias vezes, né? Mas hoje aqui o André trouxe um dado muito importante de que aumentaram muito as denúncias, mas também por parte de terceiros. E é uma questão que a gente bate muito nessa tecla, né? Ou seja, sim, briga de marido e mulher, a gente tem que meter a colher. A gente antigamente dizia que não, mas hoje a gente diz que sim. E muitas vezes a ajuda vinda de uma amiga, de um familiar, de um vizinho pode salvar uma vida. Às vezes essa visão de fora pode ter aquela real noção de que a pessoa realmente está em perigo naquele momento, né, delegada? Exatamente isso, Lu. A gente percebe, os dados, as estatísticas nos apontam isso, que a grande maioria das mulheres que morrem, vítimas de feminicídio, morrem absolutamente caladas. Então, sem ter qualquer oportunidade anterior ou sem conseguir romper esse ciclo da violência, elas acabam virando um indicador criminal, muitas vezes pela primeira vez, quando vítimas de um feminicídio. E nós sabemos que nenhum ato de violência contra a mulher se inicia com um feminicídio, muito pelo contrário, os feminicídios a gente considera que são o ápice, né, a máxima representação e expressão dessa violência de gênero, né, dessa violência ainda fortemente, que marcam as mulheres ainda nos dias de hoje, e que hoje no Brasil quase 13 mulheres todos os dias são assassinadas pelos seus parceiros íntimos. Então é importante justamente isso, acho que esse é um grande ganho da quarentena. A gente vive atualmente uma pandemia dentro da outra, né? Porque a própria violência doméstica e familiar já é considerada pela Organização Mundial da Saúde como sendo por si só uma pandemia, e que nesse período, claro que a gente percebe que pelo aumento da incidência e da gravidade dessas violências, praticamente o mundo inteiro se debruça a discutir essa questão, e hoje nós temos um aumento muito grande, então, de denúncias feitas principalmente pela rede de apoio dessa mulher, as pessoas que são as primeiras, muitas vezes, a tomarem conhecimento dessas violências, como amigos, vizinhos, familiares, e que tem esse papel importantíssimo de auxiliar essa mulher nesse processo de tomada de decisão, mas também podem diretamente serem comunicantes ou denunciantes dessas violências. Delegada, tinha essa época que a gente dizia em briga de marido e mulher não se mete a colher. Esse quando eram pequenas discussões, pelo menos é o que aparentava. Eu não sei se essas agressões, delegada, elas historicamente sempre aconteceram ou se elas se evidenciam ou têm aumentado nos últimos tempos. A pergunta é que eu faço, o que tem acontecido? A gente tem esse caso agora dessa moça de Lajeado que foi morta na Austrália, né? Namorava um colombiano que mal se conheciam, estavam começando um namoro, ela desistiu, foi agora, semana passada, foi morta, né? Isso em tantos outros casos. E isso mostra que a violência ela não é só nossa restrita ao Rio Grande do Sul. Ela é muito ampla e a senhora menciona isso, que está sendo discutido mundialmente isso. É isso mesmo, André. O fenômeno da violência doméstica e familiar é um fenômeno mundial, pluricausal, milenar, e que por muito tempo esteve relegado à absoluta invisibilidade. Então, essas violências, elas sempre aconteceram, na verdade, aconteciam muito mais, mas finalmente, após a Lei Maria da Penha, eu acho que a Lei Maria da Penha ela veio justamente para dar essa grande visibilidade, para tirar de alguma maneira desnudar essa cifra invisível e oculta dessas violências intrafamiliares.
E isso a gente pode comprovar somente analisando, por exemplo, os dados de 2006 e 2008. De 2006 a 2008, eu falo de 2008 porque foi o ápice da aplicabilidade da Lei Maria da Penha, né? A lei é de 2006, mas em 2008 ela já era conhecida por 100% da população brasileira, então muito procurada, trouxe uma credibilidade muito grande aos órgãos de segurança pública, ao sistema de justiça, a toda uma rede de proteção e prevenção também à violência contra a mulher. O que aconteceu é que em 2006 nós tínhamos, eu vou falar só da minha delegacia, que é a Delegacia da Mulher de Porto Alegre, tá? Nós terminamos 2006 com 6.500 ocorrências policiais. Em 2008, nós terminamos o ano com 13.900 ocorrências policiais. Então foi mais dobro. Isso significa o quê? Que essas violências todas, elas já aconteciam, mas elas estavam absolutamente invisíveis. E de lá para cá, a gente vem com os indicadores, agora sim, em queda. Então, claro que eu posso dizer agora que, apesar do aumento da violência contra a mulher nesse período, isso não aconteceu no Rio Grande do Sul, isso aconteceu no mundo inteiro. Em alguns países aumentou 400% o índice de feminicídio, mas nós estamos, no nosso estado, com esses indicadores já em queda há algum tempo. E claro que agora na quarentena acabou tendo uma queda um pouco maior dos registros. Não estou dizendo que das violências, para ver como uma coisa não está diretamente relacionada à outra, mas claro que nesse período a gente tem uma dificuldade muito maior das mulheres pedirem ajuda e talvez isso sim contribua para um aumento da subnotificação dessas violências. E a Lu... E vídeo em alta, né? Que é o que mais nos preocupa. Delegada, eu queria lhe questionar sobre uma questão que, apesar da gente ter hoje, né, toda essa estrutura, todos os recursos de proteção, pelo menos um pouco, né, mais de proteção para as mulheres, a gente ainda vive numa sociedade extremamente patriarcal, extremamente machista, em que a mulher ainda é colocada como culpada da própria violência. E eu lembro, se vocês me dão licença, vou relembrar um caso que aconteceu comigo. Eu era adolescente, eu estava numa festa, era festa com um banho de espuma e todo mundo sempre tomava, e naquele ano dizia assim, mas agora a mulher não pode mais entrar ali porque os homens vão para cima. E eu pensei, não, mas como assim? Eu vou lá tomar o meu banho de espuma lá que tinha, era uma festa muito bacana. E aí eu lembro que eu fui, e eu fui extremamente agredida. Eu me lembro que eu estava com uns shorts, André, que era de paetê, eles chegaram a rasgar. Eu saí de lá tão chocada que eu me lembro que eu fui até um segurança, porque ainda por cima arrancaram a minha bolsa. Nossa. E eu disse assim, nossa, eu fui agredida ali no meio, quase fui violentada, jogaram a minha bolsa no chão e ele disse, mas por que a senhora foi até lá? Não. Só que assim, André, isso faz o quê? Uns 15 anos? Certamente muita mulher ainda ouve isso, delegada. Muita mulher ainda ouve das pessoas que estão, inclusive de mulheres. Mas você estava de shortinho, mas você foi para lá, e a você Lu, quis. E a Lu, como repórter, já ouviu muitos desses relatos, né, Lu? Que há muito tempo tu vens acompanhando, como dissemos, essas histórias e esses casos. E as vítimas ainda chegam com essa culpa até a delegacia, né? Inclusive, às vezes tentam voltar atrás, né, delegada? Sentindo culpadas. Exatamente. Na verdade, as mulheres, já dizia Freud, né? Afinal, o que querem as mulheres? Ele dizia, livrar-se da culpa. A gente já herda uma culpa histórica, bíblica, né? Lá desde o Gênesis, e a gente passa o resto da vida tentando se libertar justamente de todas as culpas que a sociedade nos impõe. E o ser mulher, nos dias de hoje, ainda é considerado, por si só, um fator de risco. Aí, se tu narras essa violência sexual, esses abusos sexuais que nós sofremos, né, que isso vai da importunação sexual, ao estupro, aos assédios, né, às cantadas indevidas, que acabam nos expondo, nos constrangendo. Isso a gente chama de cultura do estupro. Né? Não é um termo nosso, nem um termo novo, é um termo que tem mais de 40 anos, cunhado lá nas universidades norte-americanas, e que justamente acaba culpabilizando, transferindo a responsabilidade das violências à mulher, como se algum comportamento prévio dela, alguma atitude, ou a roupa que ela usa, ou o espaço que ela está, ou porque ela bebeu demais, justifique essas violências. Então, sim, as mulheres chegam muito culpadas, as mulheres vão e voltam desse ciclo de violência inúmeras vezes, porque nós ainda vivemos, sim, uma sociedade extremamente patriarcal e machista. E o verdadeiro escopo da Lei Maria da Penha é justamente promover essa transformação cultural. O direito busca acompanhar
acompanhar o mundo dos fatos, mas ele não é o suficiente para modificar essa realidade se nós não modificarmos a nossa educação e a nossa cultura. Delegada, eu gosto muito de fazer uma relação, só para a gente concluir aqui, para os homens, né, que são engajados e que às vezes não conseguem perceber o que a mulher sente dentro dessa tal cultura do estupro. E eu sempre faço uma relação, André. Imagina você vestido com uma camiseta de um time, passando na frente de um bar cheio de torcedores do time contrário, lá bebendo. Meu Deus. É mais ou menos a sensação reação que a gente tem quando a gente passa na frente de homens bebendo, porque a gente sabe que a gente vai ser visualizada, a gente pode ser agredida, a gente pode ser abusada. Então, sim, tu não sabe o que pode acontecer, na verdade. E é um temor, uma adrenalina constante. Né? Antes da gente dar os canais, né, de comunicação, só o Glauco Paz, nosso colega, coloca a questão também do machismo do gaúcho, se isso chega a ter alguma influência ou não, delegada. Só rapidamente para a gente, por favor. Claro que tem, nós somos sim um povo extremamente tradicionalista, machista, conservador, e claro que isso reflete diretamente nos indicadores de violência contra a mulher. Nós não somos dos estados mais machistas do país, mas figuramos, dependendo do tipo de delito, já figuramos em 4º lugar num ranking nacional, por exemplo, de feminicídios no ano de 2017, 8º em estupros, né? A cada 11 minutos uma mulher é estuprada. Então, claro que sim, esse componente do machismo, né, do gaúcho está relacionado e com certeza incidirá diretamente na vida, liberdade e integridade física e psíquica das nossas mulheres. A cada 11 minutos uma mulher é estuprada no Brasil. Exatamente. Inclusive dentro de casamento, né, delegado? A gente está falando dos dados conhecidos, né, dos dados registrados. Sim. Muito triste. Uma notificação enorme, né, que existe nos crimes sexuais, por exemplo, cerca de 90% delas não denunciam. Bom, os contatos então, né, Lu? Isso, delegada, traz pra gente os canais de denúncias, né, para quem estiver aqui nos assistindo, poder denunciar, poder ajudar aí uma mulher a não ser vítima de um feminicídio. Isso. Além de todos os canais presenciais, né, delegacias de polícia, que continuam funcionando, abertas e registrando essas ocorrências, nós temos o Disque 180, uma central nacional de atendimento à mulher, o Disque 181, aqui no estado do Rio Grande do Sul, na Secretaria da Segurança Pública, a delegacia online, pelo site da Polícia Civil, pode acessar e fazer uma ocorrência, então, virtual, que será atendida, né, em no máximo 48 horas pela Polícia Civil. E nós temos ainda o WhatsApp, que também é um canal silencioso de denúncia. Todos esses canais são para a própria vítima ou para terceiros, ok? E o WhatsApp é o 5198-444-0606. Também 24 horas e disponível para todo o estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigada, delegada, pelas informações, pela entrevista, mais uma vez, reforçando ainda para o pessoal de casa que adora criticar a questão do feminismo. O feminismo está aqui para ajudar as mulheres, né? E ao contrário do machismo, o feminismo não mata. Agora, o machismo, sim, acaba tirando vidas, infelizmente. Muito obrigada. Obrigado, delegada Tatiana. Boa tarde a todos. Obrigado, delegada Tatiana. Obrigado, Lu Coman. Muito obrigada. Beijos e... Chame sempre, adoro falar sobre esse assunto. Somos muito orgulhosos dessa tua dedicação, esse teu empenho, toda essa experiência que tu tem, e principalmente a maneira de tu te comunicar com as mulheres e com as pessoas que podem salvar vidas de mulheres ao ouvir, ao estar em confinamento dentro de casa, ouvir agressões, não querer se meter, mas não, é o momento de se meter. Beijo grande, Lu. Obrigada. Muito bem, 12h e 32 minutos. Olha só, atenção, ainda hoje outras informações sobre uma confusão agora há pouco entre torcedores do Internacional e a Brigada Militar. Foi agora de manhã quando o ônibus saía do Inter para o aeroporto. Inclusive, foram lançados objetos, queimou a grama, inclusive, foguete. E aí aconteceu, como eu disse agora há pouco, no centro de treinamento do Internacional. Daqui a pouco nós trazemos mais detalhes e informações. 12h e 32 minutos. Hoje marca o dia de reabertura de muitas lojas aqui em Porto Alegre. Afinal de contas, a Prefeitura liberou a abertura do comércio entre hoje e domingo, sem restrição de horário. Eu não sei se daqui a pouco vai ter loja aberta até de madrugada, né? Sendo que o decreto do Estado é diferente, é das 10 até as 4 da tarde. Mas, enfim, vamos até a região central de Porto Alegre. O Lucas Abate está em frente ao mercado público, que também está autorizado. Hoje de manhã cedo tinha filas. Como é a situação nesse momento aí no centro de Porto Alegre, hein, Lucas?
Vamos mostrar ao vivo agora então, André, a situação da fila no mercado público. Olha só, essa é uma das entradas no mercado público, entrada pelo Largo Glênio Pérez, muita fila por aqui. Lá dentro a capacidade está reduzida, 25% da capacidade, então a liberação está ocorrendo aos poucos. De 10 em 10, a gente mostra ao vivo agora, as pessoas entram, primeiro tem o aferimento da febre, se a pessoa tem febre ou não, e depois ela recebe álcool em gel para passar nas mãos. Essa é a reabertura aqui do mercado público, depois de bastante tempo fechado, reabriu nesta sexta-feira, excepcionalmente por conta dos Dias dos Pais, autorização para funcionar até o próximo domingo. A gente já deu um panorama mais ou menos aqui, André. Olha a situação no centro, muita gente, muito movimento, porque não só o mercado, mas também o comércio, as galerias, shoppings reabriram ruas, também, excepcionalmente conforme a autorização do prefeito. E, claro, né, as pessoas precisam ir trabalhar, quem é do comércio voltou a trabalhar, o cliente vai até a rua, então isso acaba acarretando numa movimentação bem maior no centro de Porto Alegre. Eu estava ouvindo agora há pouco a entrevista do governador Eduardo Leite, aí junto contigo, que inclusive tem uma restrição um pouco diferente entre os dois, que Porto Alegre poderia estar cometendo algum tipo de irregularidade e é algo para a gente ficar atento até nos próximos dias, porque aqui em Porto Alegre não tem restrição de horário. Pois é. As lojas, mercado, pode abrir sem horário definido, quando o decreto do governo estadual define um horário e também uns dias para funcionamento. Então, uma polêmica aí que vai surgir nos próximos dias. O governo do estado, agora, Lucas. André, um pouquinho mais. Oi. O governo do estado, pelo decreto, fecha sábado e domingo está fechado. E pelo decreto municipal, Porto Alegre pode funcionar o comércio sem horário de restrição de hoje, incluindo o domingo, né? Então é essa agora, mas o governador disse que a Procuradoria já deve recorrer e isso pode mudar ainda hoje, ter novas orientações a respeito. Olha, muita gente próxima, hein? É importante, Lucas, me escuta bem, Lucas? Estou escutando, o que é importante, né, Lucas, a gente deixar bem claro, não é que nós somos contra a abertura, muito pelo contrário, não é isso. Nós nos preocupamos, primeira coisa, com a saúde das pessoas, né? E que, de fato, né, se respeite o que determina a legislação. Nesse caso aqui em Porto Alegre, o comércio está abrindo conforme a determinação aí da prefeitura. Mas como é importante que as pessoas se cuidem, tá? Se cuidem, não se aglomerarem, aquelas regras básicas que a gente tanto fala. Então não é porque é contra ou não a abertura do comércio, o problema é a maneira como isso está acontecendo, o recado também que está sendo dado e o risco que a população está correndo. Gente, isso dá uma sensação sim de que está tudo tranquilo, não está, o governador mesmo disse, os nossos hospitais ontem chegando em Porto Alegre a quase 100% de ocupação, o que pode ser isso nos próximos dias? Então esse é o nosso alerta, né, Lucas? Ele não está contra ninguém, não quer que ninguém fique fechado, não é isso, mas é a preocupação do momento extremamente delicado com relação à pandemia, Lucas. E o que a gente consegue perceber, André, ali do lado de dentro, não só do mercado, de outras lojas, os lojistas, de uma maneira geral, estão controlando bastante a situação. Sim. Estão medindo a temperatura, estão distribuindo álcool em gel. O problema é que do lado de fora eles não conseguem ter autonomia, não conseguem ter controle do que as pessoas estão fazendo. Então a gente vê essa situação aqui, ó, por exemplo, tem pouco espaçamento entre as pessoas e os funcionários do mercado público não conseguem fazer esse tipo de controle aqui do lado de fora. Até agora, André, eu estava aqui, não sei se vazou, mas tem uma reclamação de algumas pessoas que estão na fila, vários idosos que estão aqui, estão reclamando que não estão tendo prioridade para entrar dentro do mercado público. Então, é uma reclamação que está ocorrendo também, claro. A gente sabe que a prefeitura, o governo até orienta para os idosos, pessoas do grupo de risco, não frequentarem, mas está tendo esse tipo de questionamento por aqui, porque eles não estão recebendo prioridade para entrar no mercado público. Ou então que tem um horário mais cedo, mas pelo decreto, pelo que se sabe, é o horário inicial da manhã, destinado para as pessoas do grupo de risco, né? Incluindo aí idosos, pessoas que têm problemas. Então, em tese, deveria seguir essa orientação, né? Em tese, mas é isso que eu digo e por isso é a nossa preocupação, compreendem? Isso foi um exemplo bem prático, quer dizer, uma coisa é o que está no papel, o que diz o decreto, o que diz a bandeira, o que diz a determinação, outra coisa é o comportamento das pessoas e até que ponto o comerciante tem condições de dizer não pode entrar assim, não fica distante um do outro, não se tem controle sobre isso.
A gente vê que é uma dificuldade até aqui mesmo na fila. Tem pessoas, tem seguranças, mas é muito difícil, é muita gente circulando. Então é muito difícil que eles consigam fazer um tipo de marcação para as pessoas ficarem essa distância aí que é recomendada de 2 metros. André, vou pedir para o Caco mostrar um pouquinho lá para o outro lado, onde está Voluntários da Pátria. Para lá é o Certo do Comércio. Nossa. Tem o comércio, aqui ó, uma reclamação, mais uma vez uma reclamação das pessoas falando da preferencial, que não estão tendo preferencial, pessoas idosas por aqui. Então, uma reclamação bastante constante por aqui. A gente estava mostrando para o lado de lá da Voluntários da Pátria, senhora, tem o terminal Parobé também. Lucas, olha a quantidade de gente, André. Lucas, Oi, desculpa, André. essa senhora aí, a gente viu ela saindo do mercado, essa senhora que está com uma bengala aí, essa que passou agora do teu lado, ela saiu do mercado porque eu acho que mandaram ela ir para a fila, é isso? É isso aí. É isso aí. Essa senhora com o carrinho vermelho, logo que o Lucas começou a falar, ela estava saindo daqui de dentro. Ela veio caminhando e aí foi para a fila. Quer dizer, não está sendo de fato dado prioridade, o que naturalmente seria dado prioridade a uma pessoa como ela que tem uma dificuldade evidente. Inclusive tem um senhor ali pedindo, né, para que se dê prioridade a essa senhora. Quer dizer, o que é que está acontecendo aí dentro do mercado, hein, que não estão priorizando? Isso aí precisa ficar mais claro, né? Apesar que, eu vou te dizer, não precisa decreto para isso também, né? Questão básica, podia ter né? um pouco de bom senso. Respeito. Até, claro, só isso. Fica aguardando. Isso. Vamos ver agora até, André, ela está chegando aqui, se aproximando do início da fila, mas por enquanto a gente não consegue ver nenhum tipo de prioridade. Vamos ver, ela está chegando ali, a gente vê que está com bengala, também está com carrinho. A gente sabe que tem toda uma preocupação da prefeitura de evitar que as pessoas idosas saiam de casa, mas nessa situação, claro, deveria ter uma preferência e por enquanto a gente vê que não está tendo esse tipo de situação, pelo menos nessa entrada aqui do mercado público. Até algo que a gente pode questionar a prefeitura, os próprios administradores. A gente pede atenção, exatamente. Quem é o permissionário do mercado público tem que estar aí, olha, tinha que estar aí do lado de fora. Se o pessoal tem a intenção de que continue na semana que vem, como por exemplo aí no mercado, o pessoal tem que se mexer. Tem que ir para fora, tem que arrumar um grupo para começar a organizar, botar a ordem aí dentro. Quer dizer, uma pessoa idosa, essa senhora com dificuldade, tiver a coragem de, pelo que eu entendi, de mandar ela embora para a fila. Então ela saiu daí de dentro, foi lá para a fila e agora que ela está chegando para ser medida a pressão. Então é esse tipo de coisa aí que, de fato, gente, não pode acontecer. Isso é mínimo, é básico. Olha só, agora vai chegar depois essa senhora, então, para ser feita a medição da temperatura e a colocação de álcool nas mãos. Que também a gente vê que é uma quase que conta-gota esse álcool aí, né? Eu vi um médico dizendo esses dias que a pessoa que aplica essa quantidade de álcool tem que ser certeira para ir direto no vírus. Porque senão, meu amigo, essa quantidade não serve para nada. Aí chegou essa senhora. Mas o que é isso, gente? Fizeram essa senhora voltar para a fila, tchê. Mas o que é isso? Onde é que nós estamos? Então, se entendem a preocupação que a gente tem, olha, com bengala, com dificuldade para caminhar, com um carrinho, precisando fazer compras, gente. Quer dizer, no mínimo tinha que ter do lado de fora alguém já orientando e priorizando. Quer dizer, é uma coisa que é básica. Então, por isso que a gente se preocupa. Vão abrir o comércio? Gente, tem que ir devagar. Eu repito, os hospitais em Porto Alegre estão com quase 100% da lotação, né? Então, é a preocupação que a gente tem, assim como tem preocupação, Lucas, em outras cidades. Em seguida, a gente já vai conversar contigo, esse pessoal amontoado aí, pelo amor de Deus, dá vontade de ir lá e começar a organizar a fila. Em seguida, a gente vai conversar contigo. Porque também no Vale dos Sinos acontecem algumas coisas estranhas, tá? Lá já tem mais flexibilização para o comércio. Inclusive, eu vou conversar agora ao vivo com a minha colega Aline Schneider, porque poucos dias atrás eu li um post do prefeito de São Leopoldo, por exemplo, indignado que o governador do estado está brincando de pintar bandeira, porque a ideia era de que São Leopoldo, aliás, a sugestão, pelo que eu entendi do prefeito Vanazzi, era de colocar bandeira preta, que tudo parasse por 2 a 3 semanas, né, um lockdown geral. E agora, de repente, parece que foi tudo por água abaixo, Aline Schneider. O que é que aconteceu em São Leopoldo? Em Novo Hamburgo, a mesma situação. Agora também o comércio foi liberado. E eu pergunto principalmente, Aline, não é fazendo uma crítica, não é nesse sentido. É de se ter um critério científico, porque isso está sendo relacionado à saúde de todos nós. Oi, Aline, boa tarde.
Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Conseguimos enxergar teu rostinho, Aline, porque sempre estava na rua. Boa, né, André? Poder falar contigo sem máscara, né? Então, tira a máscara. Agora dentro de casa não precisa. Dentro de casa pode, a gente consegue se comunicar melhor. Tu sabe que até eu me dei conta que eu sou meio surda até, porque sem poder as pessoas mexendo a boca, a gente não entende direito, né, É um André? conjunto. Mas diga lá, Aline, o que está acontecendo? O que aconteceu em São Leopoldo? O que mudou? Em São Leopoldo a situação é diferente de Novo Hamburgo, eu vou explicar para vocês. Em São Leopoldo, conversei até com entidades empresariais agora de manhã, o discurso do prefeito acabou mudando por conta dessa pressão das entidades empresariais, que tem uma proximidade muito grande com o prefeito Aribanazzi. Então, eles andavam conversando muito, foram cerca de 5 semanas do comércio trabalhando de forma bem restritiva, o comércio não essencial, inclusive, não podendo abrir em vários momentos, como a gente acompanhou, né? E o empresariado sofrendo muito com essa crise que estava acontecendo. Sim, imagino. Quando Novo Hamburgo abriu, veio a flexibilização já na terça-feira, antes do decreto estadual. E por que isso aconteceu aqui? Por conta do decreto da prefeita Fátima Daud. Porque aqui os números melhoraram. E nos últimos 15 dias, a taxa de ocupação de leitos de UTI caiu quase 30% aqui em Novo Hamburgo. Mas também porque aumentaram os leitos, né? Aumentaram os leitos, mas a situação ficou mais sob controle, né? Agora, lá em São Leopoldo, os números não estão tão positivos assim, né? Foi mais por conta dessa pressão das entidades. Então o prefeito de São Leopoldo cansou. Cansou. E porque se deram conta da crise que se estendeu para o comércio, para a situação na economia, André. E eles alegam também, conversei com a prefeitura, que os números, os leitos de UTI na cidade aumentaram em 60%, o número de testagem também subiu e por isso eles se sentiram mais confortáveis em permitir essa flexibilização. Claro que os empresários ficaram felizes, né? Justamente agora, na véspera do Dia dos Pais. Aqui em Novo Hamburgo já se fala no incremento de vendas entre 30% e 50% do comércio não essencial nesses últimos 2 dias, o que é algo muito positivo para o comércio que já estava tão massacrado. Mas, Aline, assim, ó, eu concordo com tudo isso. Eu queria que tivesse tudo funcionando na normalidade. A minha preocupação, e isso é um alerta do próprio governo do estado e de alguns prefeitos, né, é de que as pessoas, não adianta só o comércio abrir. As pessoas têm que se cuidar. O dono da loja tem que exigir os distanciamentos, todas as regras que a gente sabe. Por que isso, Aline? Porque não adianta a gente chegar daqui a 7, 8 dias e ter que fechar tudo de novo, que é um risco grande que se corre se agora não se tiver o cuidado. Então, essa é a preocupação que a gente tem. E é uma preocupação dos próprios empresários, André, para que a população faça a sua parte, porque eles não querem fechar as portas de novo, obviamente. Agora, lá em São Leopoldo, a questão de UTI é mais preocupante, porque dos 16 leitos disponíveis existentes, 15 estão ocupados. Pois é. Então, e assim, Aline, por que a gente fala isso? Porque, né, a gente tem um conhecimento já, e até porque as autoridades, elas fazem isso, as autoridades sanitárias, se baseiam no que já aconteceu em outros países. Como, por exemplo, daqui a pouco nós vamos mostrar o caso da Irlanda. Um gaúcho, né, esse colega nosso aqui, que está na Irlanda e vai contar pra gente como que foi essa rotina, como que foi, né, esse roteiro até a reabertura. E lá tiveram vários casos e a Irlanda, então, a gente vai ter mais detalhes de como foram feitas as aberturas. Só que é o seguinte, tem muito a ver com a educação do povo. E isto é algo básico, o respeito. Se tem que usar máscara, o pessoal usa máscara. Claro que agora a condição, nas imagens que a gente vê, alguns que não usam máscara porque já estão numa outra condição. Mas o respeito, né? O cidadão lá respeita sim. E é isso que a gente vai mostrar daqui a pouco. Então, por isso a nossa preocupação, porque tem que ter muito cuidado nesse momento de reabertura. Aline Schneider, obrigado por ter falado. O que vai dizer a Aline? Ia dizer mais alguma coisa? Eu só ia dizer também, André, que São Leopoldo alega o seguinte, que não adiantava São Leopoldo manter o comércio fechado se Novo Hamburgo e outras cidades da região 7 já estavam flexibilizados. Tem isso também, todo mundo muito próximo, o pessoal não compra em São Leopoldo, vai lá comprar em Novo Hamburgo, vai comprar em Porto Alegre, por aí vai. Aline Schneider, um beijo grande, obrigado, Aline.
E agora, então, a gente vai... O Lucas já está pronto? Lucas Abate, está onde agora, Lucas Abate? Como é que está aí no centro de Porto Alegre? Nossa, olha, o movimento é grande, né? Eu notei o movimento nas ruas, de um modo geral, nas estradas. Parece assim, a sensação de que está tudo liberado, gente. Não é assim. Diga lá, Lucas. Lucas, não, peraí que a gente vai... Tem que ligar o microfone, Lucas. Eu nem sei se é o microfone, mas a gente teve um pouquinho... agora sim, ligou o microfone, Lucas. Agora sim. Sabendo ligar o microfone fica fácil, André. Fica, o probleminha é a peça atrás do microfone. O probleminha é a peça. Isso acontece. Eu estava falando, a gente está aqui na Voluntários da Pátria, que é o principal centro comercial de Porto Alegre, principal rua de comércio de rua, e olha só a situação, apavorante, André, muita gente por aqui. Parece um dia normal, parece um momento sem qualquer tipo de pandemia, porque é muita gente por aqui. Olha a quantidade de gente circulando, ônibus passando com bastante gente, a gente vê as paradas de ônibus também lotadas, as lojas até a gente está vendo, eles conseguem manter um controle ali no acesso, mas aqui do lado de fora, olha só a situação. Pessoal, por exemplo, tem uma loja ali que tem... Né? Tem 3 amigas ali que eu acho que não se viam há muito tempo, estão caminhando abraçadas, né? De mão dadas, felizes da vida. Ai. Segue aí, Lucas. Não, e até o que a gente está ouvindo aqui, muita gente está gravando aqui, passando com o microfone da SBT, e muita gente comemorando, até dizendo... Não, muita gente comemora, e tá tudo liberado, agora tá liberado, mas não é bem assim, né, André? A gente sabe, a autorização é até domingo, tem horário se não mudar. indeterminado, tem essa polêmica agora também com o governo do estado, se pode ou se não pode abrir dessa forma, então, pessoal, tem que se cuidar independente da abertura do comércio. O comércio foi liberado, mas o vírus continua circulando. Obrigado, Lucas Abate, pelas informações. Meio-dia 49. Agora eu tenho um recado para vocês da Prefeitura de Canoas. Olhem só o trabalho desses profissionais. Olá, meu nome é Diego Mittersteiner, eu sou médico intensivista, gestor da UTI adulto do Hospital Universitário de Canoas. Eu vou passar para vocês o nosso dia a dia aqui na UTI de isolamento Covid. Essa aqui é a nossa UTI, então essa unidade respiratória do Hospital Universitário de Canoas. Todo mundo fica paramentado durante todo o tempo. Aqui a gente tem um leito vago, os outros leitos todos já estão ocupados nesse momento. Como é que a senhora está? Está bem, guria? E a falta de ar, como é que ficou? Está melhorando um pouquinho? Acho que a morte é a coisa mais injusta do mundo. Tinha 90 anos e descansou. Apertou tua perna, vó? Não sei, eu espero não estar cansado aos 90 anos. Ter alta da UTI é uma parte, ter alta da enfermaria para casa é outra parte. Retornar para a vida social de maneira semelhante como era antes, aí acho que a gente tem que bater palma. Por enquanto as coisas têm dado certo e que continue assim. Recebam toda a nossa admiração. Atenção, teve apreensão de drogas em Lajeado, no Vale do Taquari, e eu recebo aqui da nossa colega Lili, que foi a maior apreensão de drogas do ano, mas que barbaridade, cada dia que a gente vê uma apreensão é a maior, ou seja, a polícia trabalhando bastante e fazendo aí a apreensão de muita mercadoria, que a gente sabe que não pode, né, Globo? Pois é ali pertinho de Lajeado, Paverama, que é no Vale do Taquari, viu? 2 toneladas de maconha, 85 quilos de cocaína estavam em fardos escondidos em meio a uma carga de farinha e amido de trigo. Policiais fizeram a abordagem e um homem fugiu, mas outros 3 foram presos, o motorista do caminhão e outros 2 que estavam num carro que servia de escolta. Esse caminhão era do Paraná e vinha para a região metropolitana aqui de Porto Alegre. O prejuízo para os traficantes, conforme a polícia, é de cerca de 7 milhões de reais. É uma pequena fortuna, hein? Gente, 2 toneladas e ainda 80 de maconha, né? E 85 quilos de cocaína. Isso lá no Vale do Taquari. Parabéns à Polícia Rodoviária Federal. E os caras são muito espertos, né? Aliás, eu falo da polícia, porque os outros, num primeiro momento, se acham os máximos, né? Vamos botar a droga escondidinha, não vai dar nada. Vamos botar no meio da farinha ali, né? Uma carga aí de amido e de farinha, ninguém vai perceber. Os policiais hoje já têm focinho que nem de cachorro, viu? Mas já tem uma experiência. Bom, tanto é, Glauco,
que abordaram um e aí tu mesmo contou o que o cara fez? Não precisou nem abordar, ele já deu no pé. Deu no pé, o cara fugiu. Mas é lógico. Não sei, alguém chegou a ser preso nessa... Três pessoas foram presas em flagrante por tráfico. Esses não conseguiram fugir. Não teve jeito. E aí o outro foi. É questão de tempo para pegar o outro. Pode deixar. Agora não se sabe, vindo do Vale do Taquari, estava vindo, tu falaste do Paraná, né? Do Paraná. Tá. Francisco Beltrão era a placa da carreta e vinha para a região metropolitana aqui da capital. Iria abastecer, provavelmente, olha, um grande mercado aqui na região metropolitana. Infelizmente. E agora com essa época de pandemia, né? Teve muita teleentrega de drogas, né? Eu fico espantado com o valor, 7 milhões. É um absurdo. Mas a gente sabe que qualquer envolvimento com droga tem dois caminhos. Ou é a morte, ou é a cadeia. Mais cedo ou mais tarde. É um prejuízo aí para o crime organizado. Obrigado, Glauco Paz. Olha só, atenção. Há pouco nós mostramos que já está no Rio Grande do Sul, né, um dos traficantes responsáveis pela escavação de um túnel aqui no Presídio Central, na cadeia pública. E a notícia é que uma empresa foi selecionada por licitação, né, por escolha, para fechar o túnel. É um túnel, como nós chamamos a atenção há pouco, inclusive. Isso é um enorme de um túnel, não é qualquer túnel. É um túnel bastante grande. E agora, então, vai ter uma empresa responsável por fechar. Eu só quero saber a quantidade, como que eles vão fechar. Vai muita terra aí dentro, entulho, não sei como é que vai ser feito, mas a quantidade não é pouca coisa, não. 12h54, olha só. A Salute, nossa parceira aqui no SBT, é uma rede de cuidados com a saúde. Com 24 anos de experiência, a Salute existe para garantir a você alta qualidade em serviços médicos. A Salute não é plano de saúde, não. Ela é solução e possui mais de 20 especialidades médicas e mais de 1.000 opções de exames. E para coroar essa parceria, a Salute traz uma promoção aqui para você. Os 20 primeiros a ligarem, a partir de agora, 3014 1111, dizendo que viram esta promoção aqui comigo no SBT, vão ganhar um baita de um desconto nos 3 primeiros meses de mensalidade ao se associarem e vão pagar apenas R$ 35. Corre lá, 3014 1111, lembrando, só os 20 primeiros a ligar vão ter esta barbada, este presente de pagar R$ 35 nos primeiros 3 meses. Atendendo de domingo a domingo, na Zona Norte e na Zona Sul. Salute sua saúde sempre em boas mãos e eu agradeço. Eu recebi semana que vem, eu mostro o meu cartãozinho da Salute e o presente que eu ganhei deles, uma canequinha para tomar café junto com meu irmão Glauco Paza. Vamos falar mais um pouquinho de esporte agora? Para Biscoitos Zezé Carinho, que vem de família e teve confusão agora há pouco em frente ao centro de treinamento do Internacional. Como é que ficou isso? Não bastasse a pressão de ter que estrear com vitória no Campeonato Brasileiro, o Internacional enfrenta o Curitiba amanhã às 7h30 da noite no Paraná. Ainda tem a pressão da torcida em virtude do mau resultado no Clássico Grenal. Olha a torcida protestando na saída da delegação do Internacional para o aeroporto. É claro que o resultado do Grenal precipitou a irritação do torcedor, que aí acumulou todos os clássicos da temporada. O Inter não conseguiu vencer o Grêmio. Lembrando, então, o Inter começa essa disputa do Campeonato Brasileiro fora de casa, no Paraná. Já aqui em Porto Alegre, o Grêmio dá o pontapé no Campeonato Brasileiro, enfrentando o Fluminense. Aí o jogo é no domingo à noite, 9h da noite. O Grêmio que vem embalado aí pela vitória no Clássico Grenal. E é um dos candidatos, sim senhor, a conquistar esse título brasileiro que os gaúchos não vêm há tanto tempo. Em 96 foi o último ano em que um gaúcho conquistou o Campeonato Brasileiro. Portanto, Grêmio e Fluminense, domingo, na Arena. E saiu a decisão oficial do gauchão. Opa. Quando vai ser, onde vai ser. É aquela novela que a gente fica esperando o final e parece que não vai terminar nunca. Parece que agora terminou então, tá? É o seguinte, dia 26 de agosto, no Centenário em Caxias do Sul, tem o primeiro jogo e o segundo no dia 30 de agosto, aqui na Arena, em Porto Alegre. O Caxias queria um jogo único, que poderia ser já neste final de semana, uma data que a CBF tinha oferecido. Mas o Grêmio, não abriu mão dos 2 jogos da final, o que teoricamente dá um favoritismo maior para quem tem mais jogadores, mais grupo, né? Aí venceu a tese do Grêmio, que é a tese que estava na fórmula inicial. 2 jogos para decisão, então 26 e 30 de agosto vai ter brasileiro e depois voltamos para o gauchão. Tá bom, seu André? Tudo anotadinho.
Agora, papai Glauco Paza, presta atenção. Nesse Dia dos Pais, a Biscoito Zezé homenageia todos aqueles que são amigos, incentivadores e buscam o melhor para os seus filhos. E para representá-los, homenagearam, em especial, alguns de seus colaboradores. Vejam só que bacana. Oi, pai! Estamos aqui para te prestar uma pequena homenagem no Dia dos Pais. Você é o melhor pai do mundo, quem te conhece sabe disso. Pai amoroso, amigo, que está sempre disposto a tudo por nós e por nossa felicidade. Feliz Dia dos Pais! Te amamos! Pai, a tua humildade, a tua dedicação à família e o teu caráter íntegro talvez sejam as maiores heranças que tu nos deixa. Um grande beijo e feliz Dia dos Pais! Pai, você é especial. Sei que posso contar contigo em todos os momentos da minha vida. Você é o melhor pai do mundo. Te amo. Feliz Dia dos Pais. Emocionante. E seu pai também é um pai muito especial? Compartilhe com ele os produtos da Biscoito Zezé, carinho que vem de família. E ao patriarca, o seu João Maria da Silva Arrojado Tavares Ruivo. Ele veio lá de Portugal e criou toda essa história bonita, né? Um grande pai, o seu Ruivo, que veio de Portugal, veio para Pelotas e construiu essa bonita história da Biscoito Zezé. Então, através do nome dele, um beijo muito grande para a família Zezé e para todos os pais nesse domingo, dia de todos os pais. E olha só, hoje nós vamos ver como está a situação do coronavírus, sabe aonde? Lá na Irlanda. O colega jornalista Cristiano Goulart vai contar para a gente, preste atenção. O primeiro caso de coronavírus foi registrado na Irlanda no dia 29 de fevereiro. E menos de 2 semanas depois, o governo já determinou o fechamento de escolas e universidades. Atividades econômicas não essenciais também fecharam as portas, como lojas de roupas, academias e pubs, que são os principais atrativos turísticos da Irlanda. Os trabalhadores que puderam continuar exercendo a atividade remotamente começaram a trabalhar de casa. As demais pessoas que perderam o emprego ou que não puderam continuar exercendo a atividade remotamente, o governo ofereceu um benefício de até 350 euros semanais, o que dá aproximadamente R$ 2.100. Ao mesmo tempo, também foram adotadas algumas medidas para garantir que as pessoas ficassem em casa. O governo estabeleceu um limite máximo de circulação a partir do ponto de residência. Por exemplo, eu não podia circular a uma distância maior do que 2 quilômetros da minha residência. E era muito comum ver a polícia abordando as pessoas na rua, querendo saber para onde elas iriam e onde elas residiam. A multa para quem desrespeitasse as medidas impostas pelo governo podia chegar a 2.500 euros, o que dá aproximadamente R$ 15 mil. Foi somente na metade de maio que o governo flexibilizou algumas restrições, como a circulação em relação ao ponto de residência, ampliou de 2 para um raio de 5 quilômetros, então as pessoas podiam ir um pouquinho mais longe das suas casas, mas ainda assim não era permitido, por exemplo, fazer viagens interregionais ou até viagens intermunicipais. Foi somente no final do mês de junho que algumas lojas e atividades não essenciais começaram a retomar as atividades. As lojas de roupa, principalmente, que atraíram muitas pessoas para o centro da cidade. A gente pode notar agora uma movimentação muito maior de circulação nas ruas. A vida começa a voltar ao normal, claro, depois de um sacrifício de aproximadamente 3 meses de toda a população, mas atualmente a gente consegue ver índices bem baixos em relação à pandemia no país. Nós temos cerca de 20, 15, 10 casos confirmados por dia e seguidos dias em que não há nenhuma morte confirmada no país em função da pandemia de coronavírus. Glauco, viu que lá o pessoal pegou pelo bolso, né? Assim, também tem o descumprimento às regras, ele é praticamente, né? Isso é inerente ao ser humano, né? Em alguns lugares mais, outros menos. Mas lá a multa podia chegar a 15 mil reais. Viu que ele falou? A distância que ele podia sair de casa era de 2 quilômetros. Monitoramento, né? Monitoramento, então não significava, por exemplo, a nossa preocupação, o pessoal vai sair daqui, vai comprar em Novo Hamburgo, lá não podia. Não podia.
E eu sei porque eu tenho uma sobrinha que é professora lá em Dublin e ela contava que ela não saía de dentro de casa. E também, para qualquer deslocamento, assim, tinha que ter uma autorização. Então, vejam só, o que a gente espera é que a gente consiga, né, com a conscientização das pessoas, né, Glauco? A gente tem aí esse Dia dos Pais, muitas pessoas vão querer ver seus pais, mas ainda não é o momento para isso. Então, vai sair, vai fazer compra, vai circular, tenha muito, o mínimo que pode se pedir é muito cuidado, porque a gente está nos índices de transmissão muito alto, Glauco. É verdade, é verdade. Olha, tem uma coisa que para mim é fundamental, que é o respeito, né? O respeito. As pessoas respeitam o Estado e o Estado respeita as pessoas. Aqui é um pouco diferente, mas parte da consciência. Olha só, pessoal, talvez seja a reta final. Vamos dar uma segurada. Eu sei que é Dia dos Pais. Aliás, eu queria deixar um abraço aí, um grande abraço para o André Har, esse papai que é muito dedicado, sei disso, e muito responsável. Xinga quando a gente sai na rua. Ele é o pai chato, como você vê aí, mas ele é chato pro bem. E está sendo chato com você que quer sair à rua, não saia. Ouça o que o André está falando, pelo amor de Deus. É só o exemplo ali, pessoal. 2 quilômetros, não podia mais que 2 quilômetros para não fazer o vírus circular. A gente vai ficando por aqui. A todos os pais, ó, nosso beijo enorme, um abraço bem grande. E a gente volta na segunda-feira, desejando um excelente final de semana a todos. E às 19h20, segunda edição, com o papai Marcelo Chemar.